Irmãos e irmãs, quem somos nós e onde nós nos encontramos na história? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa vocação? Qual é a nossa missão? Qual é a sua? O que nós estamos fazendo? Duas coisas, uma na primeira leitura e no Evangelho, me chamaram a atenção. A questão da leitura que fazemos dos fatos da história, da vida. Uma expressão me chamou a atenção, não sei se eu já me disse isso em alguma homilia, mas disse e repito. Me chamou a atenção algo que o Mário Sérgio Cortella escreveu, pelo menos na mídia está como ele escreveu, como sendo ele que escrevesse, mas hoje em dia a gente tem que duvidar quem realmente escreve ou quem realmente... Mas ele disse que nós estamos num tempo de jogar pedra. É o que a gente vê, ouve e até faz. É pedrada para todo lado. O que ele quer dizer com isso? Num tempo de complicações, tem que surgir, lembra do Gamaliel, alguém que dá um discernimento para a situação. Então pensava hoje, num tempo, como eu disse, complicado, como esse, e na história da humanidade, das sociedades, tiveram muitos tempos como esses, até piores, tempo de guerra e tudo mais, e nós estamos num tempo de guerra. E ele diz, estamos num tempo de dar pedradas, é pedrada para todo lado. Quem está lá no alto escalão, é pedrada para todo lado, cada um tentando encontrar um rumo para si mesmo. Poucos preocupados com o que está realmente acontecendo com a humanidade, com o ser humano. Estão brigando por objetivos totalmente além dessa situação que a sociedade está vivendo. Estão lá, guerreando entre si para ver qual é o maior e vira essa bagunça. O baixo escalão, vamos dizer, nós que estamos em outro patamar, jogamos pedra lá para cima, ou jogamos pedra um no outro. E ele diz assim, terminando o artigo, Mário Sérgio Cortella, por que ao invés de ficar aí dando pedradas, numa história que está delicada, não nos unamos mais na oração, no perdão? Porque numa guerra de pedradas, não se tem meditação. E explode de dentro de nós a guerra que está dentro. Ninguém faz guerra se dentro dele está em paz. Se dentro de mim eu estou em paz, eu estou bem, eu vou fazer guerra com quem? O que eu quero dizer com isso? Com esta situação que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos. É um momento delicado, sem dúvida nenhuma. Sobretudo para aqueles que estão por dentro da situação política, da situação religiosa. O mestre não está. E parece que o mestre, numa expressão humana, veio para complicar. Aqui está, entre aspas, bagunça. Aqueles que acreditam morrem por causa do cara. Aqueles que não acreditam continuam matando aqueles que acreditam. É diferente? Parece que não. Esses que recebem
o ressuscitado, que fazem um encontro com ele, faz uma guerra diferente. Não jogam pedrada, não jogam pedra nos pecadores. Não. Eles recebem pedrada porque falam do amor. Então não deixa de ser uma guerra. É um tempo aqui, nos Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, dos primeiros apóstolos, dos primeiros anúncios do Evangelho. É um tempo complicadíssimo. Mas eles não têm medo. Uma vez que a paz, repito, está dentro de mim e dentro de você, eu vou falar de paz. Se dentro de mim está conflituoso, é porque eu não estou sabendo ler. O olhar da minha alma está míope. Míope porque, quem sabe, eu estou tentando redefinir a minha vida todos os momentos, mas a partir do meu juízo, da minha razão, do meu racionalismo, do meu praxismo. Então eu quero fazer tudo a partir de mim, por isso as pedradas. O outro não faz como eu gostaria, que não, né? Pedra nele. Ou se eu não faço como você gostaria, você pedra em mim. Nunca vamos chegar num denominador comum. Mas essa situação crítica, delicada, tem um ponto especialíssimo. Qual é esse ponto? Que é o mesmo lá dos Atos dos Apóstolos. Aqui se define, nessa crise mundial, se define quem é quem. Quem tem Jesus Cristo, quem tem Deus, quem tem fé, quem está aí cambaleando, ora acredita, mas quando Deus não faz a sua vontade, também vira do avesso e joga pedra para tudo quanto é lado, pelo medo, pela desconfiança. E tem aqueles que não estão nem aí, vira, e aí isso vive. Então, quem é quem num momento de crise? Quem é você? Quem sou eu? Você se conhece? Eu me conheço. Eu estou comendo deste pão, aí entro no Evangelho. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Se nos falta este alimento, acreditem-me. Os momentos difíceis nos levam como os discípulos de Emaús, num primeiro momento. Há uma sensação de fracasso, de frustração, de ceticismo. Você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém. Você é o único forasteiro que não sabe o que está acontecendo na história. Porque nos falta uma luz. Nos falta, não é essa luz que está aqui na minha frente, no siribrim, que mostra todas as minhas luzes, os meus defeitos. Não, essa luz mostra aquilo que vocês estão me vendo. Mas essa luz do Evangelho mostra as rugas que estão lá dentro, que são os pecados, que são as nódoas do pecado. Passa uma nódoa no olhar, que a gente não vê nada. Então o pecado é essa nódoa que me cega a inteligência, me impede de ver mais longe, me impede de receber o pão vivo do céu. E se eu não como esse pão do céu, eu vou estar sempre com fome. Se eu não bebo desta água, eu vou estar sempre com sede. Qual seja a sede de mim mesmo, de encontrar-me nessa bagunça toda? E quanto mais eu procuro-me nessa bagunça toda, mais eu me lambuzo
E mais eu tenho vontade de fazer guerra. Vontade. É essa palavra que eu queria chegar. No Evangelho, Jesus diz assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade do Pai do céu que enviou? Escutem-me. A vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Eu estava meditando sobre vontade, a vontade do Pai. Olha, não sei se eu vou saber me explicar, mas enquanto eu estou com vontade, eu não estou realizando. Eu estou apenas com vontade de que aquilo seja realizado. E as vontades, elas podem variar. Eu estou com uma vontade de amar, de viver em paz. Ou eu estou com a vontade de matar aquele desgraçado. Eu estou com a vontade de me separar. Eu estou com vontade. Mas eu estou com vontade de perdoar. Existe vontade de todo jeito. Vontade de tomar sorvete, vontade de vomitar. Vontade. Mas qual é a vontade de Deus? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, a minha reflexão sobre a vontade que eu fazia para mim, eu pensava, a vontade de Deus veio no seu Filho. Bom, dizer vontade de Deus significa que ele respeita a minha liberdade das minhas vontades. Dá para entender? A vontade dele é que eu seja filho dele, que eu o reconheça como pai. Porque se eu perceber a vontade dele, eu serei feliz. Então ele envia o seu filho. Ele faz a vontade dele virar uma prática. Mas não é imperativa. Ali você tem que seguir. Não, a minha vontade é que você enxergue a minha vontade. Mas aqui ele diz: vós me vistes, mas não acreditais. Ele faz de tudo para a gente perceber a vontade de Deus. Aí é que o nosso raciocínio, o nosso racionalismo, vai até fazer confusão com isso. Por que ao invés da vontade de Deus, por que ele não faz, ao invés de ficar com a vontade? Não seria melhor? Se você tem um filho, por exemplo, a gente vê por aí, quem sabe o meu pai, a minha mãe, qual é a vontade do pai e da mãe em relação ao filho? É vontade que o filho seja educado, que o filho honre pai e mãe, que o filho seja ético, que o filho seja trabalhador, que o filho seja estudante, que o filho seja um bom profissional, que o filho seja tudo de bom. É vontade dos pais. Porém, se o filho não quer escutar, que importa a vontade dos pais? Se eu não quero ouvir Deus, se eu não quero enxergar Jesus Cristo, que importa a vontade de Deus? Eu posso rezar o Pai Nosso 24 horas. Que seja feita a vossa vontade, que seja feita a vossa vontade, mas que a sua vontade, Deus, seja igual à minha, tá bom? Para que eu não sofra tanto. Porque imagine se a vontade de Deus se rebaixar à minha. Quantas pessoas eu já teria matado, hein? Eliminado da minha vida? Será que você não teria matado a tua esposa? Ou matado o teu marido?
se Deus se rebaixasse, se fizesse a nossa vontade, claro que nós faríamos muitas coisas boas, será? Mas as nossas vontades geralmente são mesquinhas, né? Porque nós precisamos discernir qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela nos é apresentada, esclarecida, com a luz do Evangelho. Está aqui. Eu sou o pão da vida. Todos os que o Pai me confia virão a mim. E toda pessoa que vê o Filho nele crer tenha a vida eterna. Percebem uma coisa, meus queridos, que aqui o evangelista usa o verbo no presente. Vê, crê e tem a vida eterna. É presente. Não terá. Se terá, é porque tem hoje. É um processo. Então, entrar na vontade de Deus é sentir essa coragem desses discípulos, que a princípio é uma fuga, fugir daquele momento de perseguição, mas eles levam nessa fuga o próprio Jesus Cristo, a sua palavra. Por este santo medo da perseguição, onde eles vão, está sendo anunciado o Evangelho. A luz os acompanha. E aonde que eles falam, aqui diz, unânimes escutavam e se convertiam. Repito a pergunta do início. Aonde nós nos encontramos? O que estamos fazendo? Nós estamos com o que na mão? Tijolos para dar pedradas? Porque nós queremos fazer valer a nossa justiça? Ou nós estamos recebendo o pão do céu para receber pedradas? Porque vivemos na verdade. Santa Catarina nos mostra, como tantos místicos e ascetas, que quanto mais desmorona o homem autossuficiente, mais eu sinto essa conversão, essa transformação dentro de mim. Ela fala de uma sede insaciável. Quanto mais ela bebe, mais ela sente vontade de beber. Porque Deus é inesgotável. E Ele se torna inesgotável em mim à medida em que eu, como Jesus Cristo, se fez homem. Ou seja, esvaziou-se de si mesmo. Não considerou ser como Deus. Mas à medida em que esse homem arrogante dá lugar a esta fonte, ele se torna então uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bebe, jorra, mas essa sede não para, é insaciável. Quanto mais bebe, mais tem para beber. Quanto mais busca, mais tem. É algo impressionante. Procuremos, nos deixemos então questionar, né, sobre a nossa missão, sobre o nosso papel hoje de apóstolos, de guerreiros contra o mal. Que arma nós temos na mão? Que arma? Esta ou pedras? O
isso nós podemos, meus queridos e minhas queridas, nós podemos hoje viver esta comunhão, ter esta confiança, pedir sempre a Deus esse esvaziamento de nós mesmos. A sensação que nós temos quando Deus se ocupa de nós e nós damos lugar para Ele se ocupar, fazer de nós instrumentos, nós não nos sentiremos fracassados. Muito pelo contrário. Quem busca em Deus as respostas para a sua vida, vai notando ao longo da vida que muitas bagagens precisam ser jogadas fora. Precisam. Para a nossa vida se tornar mais leve. Para a nossa história se tornar uma história de fé. Peçamos a Deus que nos conceda esta graça, esta humildade de Santa Catarina, que desde pequena, humanamente, negou-se a si mesma. Mas ela chegou, por negar-se a si mesma, aos grandes homens da história e converteu a muitos. Então ela não foi com pedras, com tijolos na mão. Ela foi com outra arma. A arma da palavra de Deus. Que ela não cansava de beber e de comer. Por isso, sempre mais forte na sua missão. Colocamos sobre este altar, então, esta situação hoje. Os nossos líderes, os nossos governantes, os agentes de saúde todos, os enfermos, os doentes, os internados. Particularmente eu coloco sobre este altar todas as pessoas que pediram as minhas orações. Aquelas por quem sou e somos obrigados a rezar. Que o Senhor nos conceda este espírito de mansidão, de meditação, de paciência, que falta tanta. As pessoas perturbadas. Olhar, Senhor, por todas elas, onde estiverem e pela situação que estiverem passando. Tudo nós vos pedimos, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.